Oi, eu sou a Steph e hoje é dia de comentar sobre o filme de vampiro, que é uma coisa que em geral eu já amo, né? Vocês sabem. Só que esse filme que eu vou comentar com vocês hoje, ele tem uma proposta muito diferente de tudo que eu já comentei aqui no canal. E pra vocês terem noção de como esse filme ele vai ser meio estranho, meio diferentão, ele tem um dedinho do David Lynch na produção. Então, né? Só pra vocês terem uma ideia. E o filme que eu vou comentar com vocês hoje se chama Nadja, e ele é de 1994. Então, eu sei que na semana passada eu tinha comentado com vocês que eu tentaria trazer um tema mais realista para a votação de filmes dessa semana, mas eu confesso que não tinha como eu ficar falando de filme realista numa semana em que a gente tem uma sexta-feira 13. Inclusive, feliz sexta-feira 13 para quem tá assistindo na sexta, tá? E tome cuidado por aí. Mas enfim, gente. Então, pensando nisso, eu lembrei de uma coisa, que a gente tá no mês do orgulho. Então eu juntei as peças e cheguei à conclusão que falar sobre queer horror seria maravilhoso, porque combina com tudo, com a sexta-feira 13 e combina com o mês do orgulho mesmo, tá? Só que, claro, eu queria falar sobre um filme que eu nunca tinha assistido. Então, eu coloquei esse na lista e nem pensei que as pessoas iriam votar. Mas já tinha gente que tinha comentado aqui no canal pedindo esse filme. E, gente, foi uma baita experiência. Eu adoro que toda vez que eu faço uma votação aqui, sempre ganho um filme que eu menos espero. E, assim, eu tenho realmente explorado e, assim, eu tô conhecendo coisas que eu não imaginava que ia conhecer no cinema, sabe? Esse filme eu nem sabia que tinha o dedinho do David Lynch. E eu amo o David Lynch. Inclusive, gente, tem uma cena em que aparece ele no filme e eu confesso que isso daí, ó, amassou meu coração, porque eu fico muito sensível ainda com qualquer coisa do David Lynch, sabe? Eu tô em processo de luto ainda, eu não consigo acreditar que ele se foi. Então quando eu vejo ele já me dá uma dorzinha, sabe? Inclusive, que maldade de vocês de terem votado nesse filme sabendo que eu tenho um ponto fraco com o David Lynch. Mas enfim, vamos falar sobre o filme agora, porque eu já enrolei muito. Nadja, de 1994, foi dirigido por Michael Almeida. Eu acho que é assim, provavelmente não é assim, mas eu vou colocar o nome dele aí na tela para que vocês possam pesquisar por conta própria. Ele também tem alguns outros filmes, mas eu particularmente não assisti, então não posso comentar muito sobre eles. Esse filme ele foi feito ali em parceria, é uma produção junto com o David Lynch, e tem, assim, a cara do David Lynch, por mais que não seja totalmente um filme dele. Assim, a trilha sonora, o estilo meio exagerado e meio cômico. Eu diria que esse filme, ele tem uma pegada meio The Room, sabe? Se vocês já assistiram esse filme chamado The Room, vocês sabem do que eu tô falando. É aquela mistura de atuações exageradas e meio ruins, sabe? Uma história que é meio confusa ali, com traições e romance brega. Esse filme, na verdade, ele carrega um pouco daquela cultura. Um pouco não, ele é puro suco dos anos 90. A trilha sonora, tudo. Mas até nesse sentido de filme ruim, artístico, sabe? Só que eu sinto que as pessoas estão levando esse filme muito a sério, quem criticou. Porque ele tem um tom de comédia, sim. Tem algumas cenas que são simplesmente absurdas. Então você tem que assistir esse filme tendo isso na cabeça, sabe? Não imagine que vai ser um filme super sério. Não imagine que ele é só um filme artístico pretensioso. Imagine que ele é um filme que brinca com a ideia de filme pretensioso. Pelo menos eu vi ele dessa forma. Tem muita experimentação, tem muitos efeitos bregas, principalmente sonoros, mas existe ali um tom interessante nesse filme. Sorry. I'm anxious. O filme inteiro é em preto e branco, e tem um detalhe que é bem interessante no visual desse filme, é que eles usaram uma câmera, que eu me esqueci o nome agora desse tipo de câmera, que ela deixa as imagens meio pixeladas, sabe? Então parece meio que câmera de jogo antigo. É interessante, tipo, é brega, mas é interessante visualmente. E tem outros detalhes aqui que eu anotei pra comentar com vocês. Logo de início, o filme já abre com uma música do My Bloody Valentine. Se você é fã de shoegaze e de trip hop,
Esse filme aqui, gente, ele é um prato cheio pra você, porque ele é lotado de músicas assim. Tem Portishead, tem My Bloody Valentine e tem várias outras bandinhas ali independentes da época. Então, é bem interessante nesse sentido, e a trilha sonora, ela é perfeita, ela casa muito bem com o filme. Então eu adorei. É tipo assistir um clipe muito cafona dos anos 90. Então é uma baita experiência. Se você é entusiasta dessa época como eu sou, você vai adorar esse filme, tá? Porque ele, sabe, ele foi feito pra nós. Mas Steph, o filme é só estética? Não, né, gente? Deixa eu explicar um pouquinho do enredo dele pra vocês. Então, esse filme, ele mistura várias das histórias clássicas de vampiro, como Carmilla, Drácula e por aí vai. Tem todas aquelas figuras que a gente já conhece, como Renfield, como Van Helsing. O enredo, ele é até bem parecido com Drácula, mas tem aquelas coisinhas ali no caminho que se misturam. Então, gente, basicamente, a protagonista, que é a Nadia, é uma vampira um tanto, assim, ela é bem introspectiva, ela é bem, assim, até maldosinha, sabe? Mas ela tem um ponto fraco ali com mulheres, tá? E é justamente por isso que esse filme é classificado como um filme queer horror, tá? Porque ele tem esse tom LGBT no filme. Então, assim, essa personagem, a Nadia, que é uma personagem muito charmosa, encantadora, misteriosa, eu adorei a voz dela, eu adorei a voz de todas as mulheres desse filme, que elas falam sempre, sabe, assim, sussurrando, e é agradável de ouvir. Mas enfim, a Nadia, ela encontra uma mulher chamada Lucy, que é outro nome que remete logo a Drácula, né, Lucy. E ela fica, assim, apaixonada pela Lucy. Só que a Lucy, ela é uma mulher casada e tal, então a Nadia, ela é uma destruidora de casamentos, e elas se encantam ali uma pela outra. A Lucy, bom, com certeza também acha a Nadia atraente, porque ela é bonita, mas é lógico que tem aquela coisa, né, aquela loucura ali que vampiros causam nas pessoas. Então essas duas criam ali uma conexão, mas é claro que Van Helsing, sua trupe ali, tem que destruir o relacionamento das duas. Então, é isso. É aquela coisa clássica de Drácula, com alguns elementos diferentes, com um monte de shoegaze no meio, que é fantástico. Mas é isso. É uma história bem clássica e que a gente já sabe que vai ter aquele final trágico que geralmente tem em qualquer história de vampiro apaixonado. Mas é interessante de assistir porque ela tem um visual diferente. Os personagens, eles são bem misturados. Tipo, Van Helsing é um figurão, como sempre, né? Mas aí você olha a Lucy e ela é a garota mais normal do mundo. Muito bela, muito linda, mas assim, uma garota normal, sabe? Já a Nadia, não. Ela é totalmente diferente. Inclusive, eu adoro quando ela usa aquele capuz, assim. Ela fica toda misteriosa lá, sabe? Então é isso. É um modelo de história clássico que vai ter algumas coisas diferenciadas no meio. Esse filme de vampiro tem uma coisa que eu acho que nenhum outro filme de vampiro tem, que é a aparição do David Lynch. Então, só por isso, ele já ganhou um lugar no meu coração. É fantástico ver o David Lynch, e principalmente ele novinho ainda, né? Novinho mais ou menos, mas estava novinho ali. Ai, meu Deus, eu nunca vou superar a morte do David Lynch. Tem dois filmes que eu acho que se inspiraram nesse filme que eu não poderia deixar de comentar com vocês. Um deles já é bem conhecido, que se chama Amantes Eternos. Já comentei um pouquinho sobre ele em alguns vídeos, apesar de nunca ter feito um vídeo dedicado a ele. Mas ele é um filme que tem essa mesma pegada, sabe? De vampiro vagabundo, que fica pra lá e pra cá. Tem aquela vida muito... sabe? Tipo... eles são meio melancólicos ali, é tudo lento, sabe? Eu gosto bastante desse tipo de filme. Eu adoro ver filme de vampiro vagabundo. Mas também tem outro filme que é bem interessante e bem diferente, que é o filme Garota Sombria Caminha pela Noite. Esse filme também é inteiro em preto e branco e ele é muito legal. Esse filme é realmente muito diferenciado e ele é... eu não lembro agora de qual país ele é, mas é de um país que você não imaginaria ver um filme de vampiro. Eu não sei se ele é do Irã. Eu não me lembro agora, mas é de algum país assim, sabe? Eu devo colocar na tela. Então, é uma proposta bem diferente e é um filme muito simpático, eu diria. Eu gosto muito desse filme, ele é bem fofo, apesar de ser sombrio. Então,
é isso, eu acho que esses filmes, eles se encaixam perfeitamente, então se você gostou de Nadja, você vai gostar desses. Se você gosta desses, talvez você goste de Nadia. E bem, eu acho que eu não tenho muito mais o que comentar sobre esse filme. Ele tem alguns atores ali que já são conhecidos, tá? Eu não lembro o nome de ninguém agora, mas são atores que até mesmo já trabalharam com o David Lynch antes. E uma coisa que eu achei interessante é que essa atriz que fez a personagem Lucy, ela é escritora e ela tem um livro que é bem popular, que se não me engano se chama A Última Princesa, uma coisa assim. Então ela abandonou ali a atuação, acho que nos anos 90 ainda, e acabou sendo bem sucedida como escritora, o que é uma curiosidade que eu achei interessante. Eu achei essa atriz muito bonita, essa ex-atriz, na verdade, né? Sei lá, ela tem um rosto assim de modelo, eu fiquei encantada com a cara dessa mulher. O queer horror é um dos meus gêneros favoritos de horror. Eu gosto bastante desse horror que explora a sexualidade, aspectos de gênero. Eu acho que, sei lá, ele se comunica muito bem e de uma forma que nenhum outro tipo de horror se comunica. Tem algumas pessoas que dizem que todo horror ele tem uma pegada meio queer, e eu consigo até ver isso. Inclusive, eu até gostaria de trazer mais algum filme esse mês, porque a gente está, né, no mês do orgulho e tem muitos filmes assim que eu não assisti ainda e que eu gostaria muito de abordar com vocês. Então, como sempre, eu aceito sugestões, principalmente de coisa que eu não vi ainda, né? Porque eu quero conhecer coisas novas. Mas enfim, gente, é isso. Vocês já assistiram esse filme, Nadja? Eu particularmente gostei muito dele, dei 4,5 de 5 estrelas, para vocês verem como eu gostei. E eu quero conhecer mais filmes dessa pegada, então recomendem aí. E aguardem a próxima votação, que acontece na segunda-feira, para quem é membro do canal. E lembrando que para ser membro do canal só custa R$ 1,99, é bem baratinho e você me ajuda muito. Mas é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada a todo mundo que apoia o canal e até mais. Sometimes, at night, I hear a voice in my head. Who is it? Is it you, Nadja? Is it true that the beyond, that everything beyond is here in this life?